O programa Entrevista do dia de hoje começa a partir de agora aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET em Farroupilha. O que é notícia em Farroupilha, os acontecimentos do nosso município sempre estão na pauta, nas lentes e no ramo de atuação da nossa TV Serra. Afinal de contas, nossa gente se vê aqui. A entrevista do dia hoje conta com a presença aqui nos estúdios do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes, que é o nosso convidado para o bate-papo. Estamos no mês do servidor público e o SISMUF, o Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, prepara um calendário de ações. Várias atividades estarão ocorrendo ao longo desse mês de outubro e depois culminando em novembro com o Jantar do Servidor Público Municipal. Professor Diego, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da nossa TV Serra. Muito obrigado por ter aceito o convite. É a primeira vez. Seja bem-vindo ao estúdio, que seja a primeira de uma série. Tudo bem? Tudo bem, eu espero. Obrigado pelo convite. Estou achando bem bonito o estúdio, né? Eu acho que vai ser várias ainda aqui. Com certeza. Estamos muito próximos, então... Quase vizinhos. Duas quadras e meia, um pouco mais, estamos por aí. Bom, professor Diego, falando então sobre o mês de outubro, o mês do servidor público municipal, o SISMUF prepara aqui em Farroupilha um calendário de atividades, enfim, diversas ações. Vamos falar um pouco destas ações que estão sendo articuladas e que terão início já a partir do dia 9 de outubro. Isso aí. Bom, primeiro, né, agradecer aos ouvintes, aos telespectadores que estão nos assistindo aí. Dar parabéns para o estúdio aqui, primeira vez que eu venho, né? Dizer que Farroupilha tem uma grande quantidade de servidores públicos municipais, que é especificamente o público do SISMUF, são em torno de 1.400. Desses, a maioria está vinculado à saúde e depois à educação. A parte administrativa, que é dentro do centro administrativo ou no centro de atendimento ao cidadão chamado SEAC, é a menor parte. E nós temos em torno desses 50% desses servidores públicos associados ao sindicato. E nós... Em torno de 300 a 400 associados? Não, nós temos 1.400 funcionários ao todo, em torno de 50% desses associados, então em torno de 700 associados. Bom número. Não, é bastante sim. Nós temos uma característica em Farroupilha que pela própria região que a gente vive, nós temos muitos funcionários que vêm de Alto Feliz, Garibaldi, Barbosa, Nova Roma, Cotiporã, Flores da Cunha, São Marcos, Caxias. Então a gente... Se associam aqui em Farroupilha? Sim, porque o sindicato representativo ele pode, porque na verdade o vínculo deles com o SISMUF é ser funcionário público municipal. Onde ele está residindo não importa, né? Porque o SISMUF, por exemplo, tem alguns benefícios que o associado pode ter que tem cobertura nacional. Por exemplo, nós temos um plano odontológico que tem cobertura nacional. Então hoje nós temos alguns aposentados, alguns funcionários públicos que se aposentaram, mantêm-se sócios, estão morando em Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Paraná ou na fronteira, e tem o benefício do plano odontológico, porque ele é cobertura nacional, né? Então, nós temos um grupo de servidores bastante diversificado, a maior parte dele concentrado na educação e na saúde, e na parte administrativa é a menor parte. E nós, enquanto diretoria, não sou sozinho, né? Somos 30 pessoas que trabalham, especificamente na linha de frente ali tem o colega Thiago e o colega Fábio. Dentro do sindicato, nós elaboramos uma série de atividades que entram no mês de outubro e terminam lá no mês de novembro com mais um jantar baile. Já teve outros, esse é o deste ano, né? A gente espera fazer vários ainda durante a nossa gestão. Nossa gestão começou agora em 1º de julho e vai até 2023. Então até lá a gente vai trabalhar bastante com os colegas servidores. Na verdade são 4 anos, 4 anos, sempre mandato 4 de 4 anos. Isso aí. Sim. E o primeiro evento maior agora dentro do mês de outubro, mês do servidor público, será uma atividade envolvendo servidores, enfim, dando boas-vindas a servidores agora no dia 9 de outubro, né? Nós temos 3 atividades, nós temos 3 blocos de atividades, um é o jantar baile, outra no dia 28, uma outra atividade, e outra é uma atividade de recepção aos novos funcionários públicos, mas que, como são muitos, nós tivemos que dividir em 3 datas. Então, de 2018 até agora, mais ou menos umas 200 pessoas foram contratadas pela prefeitura através de concurso público. Em um ano? Aproximadamente, um pouco mais? Porque tu tem ali professores, auxiliar de educação infantil, secretário de escola, médico, veterinário, arquiteto, guarda municipal. A prefeitura abriu a guarda civil municipal agora.
E essa necessidade ela é muito grande, primeiro porque se criou a guarda, né? E segundo porque muitos profissionais que entraram no concurso público em 1990 e 89 vão se aposentando. Certo. Mas o serviço precisa ser prestado, né? Então a escola continua funcionando, apesar do professor ter se aposentado. Então precisamos colocar alguém no lugar. Então nós vamos nos dividir em 3 dias, fazer uma atividade de recepção e orientação para esses novos colegas servidores, exclusivamente para eles, então ela não é ainda aberta para todo o funcionalismo, porque a gente vai pautar algumas coisas como carreira, remuneração, legislação municipal, que é diferente. Nós temos alguns colegas que entraram no concurso agora, que foram já trabalhar em outros municípios, e nesses municípios a legislação é de um jeito, aqui a legislação é de outro. Então nós vamos orientar eles. São encontros formativos. Sim, aproximadamente 1 hora. A gente vai fazer também um sorteio de brindes para os colegas que forem. Como um atrativo. Um sorteio de brindes para os colegas que participarem. Então vão ser 3 dias diferentes, 2 dias no SESC, que é uma parceria que a gente tem bastante forte ali com a Graziela do SESC, que a gente tem um convênio com o SESC no Rio Grande do Sul. E no outro dia, que daí é um grupo maior, a gente vai fazer lá no Senac, também temos uma parceria bastante boa com a Evandra e o pessoal do Senac RS. Então, neste primeiro momento, o bloco de atividades é de recepção aos novos colegas, explicar o que é a estrutura do município, o que é o sindicato e quais são os limites e possibilidades de atuação de cada um desses servidores. Cada encontro com uma média de 60 a 70 participantes, mais ou menos é isso? Os 2 primeiros em torno de 50 a 60, o último aí tem um pouco maior, em torno de 70 a 80. E é importante, esse encontro ele se caracteriza por ser importante também porque daqui a pouco o próprio servidor entende um pouco mais a dinâmica do sindicato, o que pode, o que não pode. Acredito que tenha algum conhecimento também de legislação, por isso é um encontro formativo, né? Nós temos, por exemplo, muita gente que fez o concurso público e trabalhava na iniciativa privada. Então, na iniciativa privada, tu tem, por exemplo, fundo de garantia. O serviço público não tem fundo de garantia. Certo. Então, são pequenas mudanças que tu tem que explicar e que tu tem que orientar o colega. Então, a nossa estratégia é dar boas-vindas a esse novo colega servidor, botar o sindicato à disposição e explicar para eles as atuações. Por exemplo, todo mundo reclama da burocracia, não é? No Brasil, mas algum pedaço de burocracia é importante. Então, o funcionário público concursado, por exemplo, professor, ele não pode começar a trabalhar hoje nessa escola e amanhã ir para outra assim de boca, receber uma mensagem do WhatsApp e vai para outra escola. Tem todo um procedimento jurídico, isso tem que ser lançado na ficha funcional do professor, tem que ter documentado, tem que sair uma portaria publicada no Diário Oficial. Então, tem vários trâmites que precisam ser explicados, às vezes o colega não sabe. Não sabe porque na iniciativa privada é um regime, é um registro, as coisas são diferentes. A própria contribuição previdenciária, que agora se fala muito em reforma da Previdência, que nós pagamos enquanto funcionário público, é maior do que o pessoal da INSS. Então tem que explicar isso para eles também. Então é nesse sentido. Orientar, colocar o sindicato à disposição, explicar como funciona a estrutura administrativa da prefeitura e dar as boas-vindas para esses colegas que agora vão ser nossos colegas, né? Com certeza. Só então, num ano, aproximadamente 2018 até o presente momento, em torno de 200 novos funcionários ingressaram no serviço público em Farroupilha. Isso, alguns em substituição. Me chama a atenção. É bastante. Claro que a educação demanda muito também, né? Alguns em substituição a aposentadorias, que daí é um processo normal. Outros porque houve uma ampliação bastante grande, por exemplo, do serviço de educação infantil em escolas públicas. Então, se o bebê está na escola pública, está na creche, tem que ter um professor, tem que ter um auxiliar, né? Tem que ter alguém ali. A guarda municipal. Então, a guarda municipal, ela foi criada e tem ali, acho que em torno de 20 colegas que estão trabalhando. E aí depois outras áreas mais administrativas, então tem ali arquiteto, tem engenheiro, tem médico veterinário, tem vários outros cargos que são mais administrativos, que daí é no centro administrativo que trabalham. Geralmente a parte administrativa ocupa menos funcionários do que a saúde, a educação e agora a segurança. Com certeza. Mais uma questão, professor Diego, ainda dentro do mês de outubro nós temos também um outro momento, dia 28 de outubro, então, com uma palestra. O que vai ser essa palestra? Porque é justamente no dia do servidor, né? Isso, o dia do servidor público, até para quem não sabe, quem está nos assistindo, é o dia 28 de outubro. Então, no dia 28 de outubro, nós vamos, em parceria com a UX, que o SISMUF de Farroupilha tem um convênio com a UX de Caxias do Sul, um convênio que envolve diversos cursos, inclusive a academia da UX, o programa de línguas estrangeiras. Nós vamos fazer aqui no Núcleo Universitário de Farroupilha uma atividade com a Universidade de Caxias do Sul, uma palestra, que o tema logo nós vamos noticiar aqui também pela TV 14,
estamos ajustando os maiores detalhes, mas já está definida a data e o local, e essa não é só para os novos servidores, é para todos os servidores públicos. E nós estamos ampliando não só para os servidores públicos municipais, mas para os servidores públicos estaduais ou federais e ainda a população em geral. Nós estamos chamando toda a população. Abre o evento, é Por isso, que né? que nós vamos abrir o evento? Porque o ingresso para o evento vai ser um ingresso solidário. Nós vamos solicitar que cada um traga um brinquedo para ser doado no Natal. O Natal está logo aí na frente, né? Nós temos um projeto em Farroupilha que é do Papai Noel, todo ano que o pessoal recolhe Levando o Natal onde o Papai Noel esquece de passar. Exatamente. Esse projeto nós vamos contribuir com eles, então vai ser no dia 28 um ingresso solidário, que as pessoas vão contribuir para esta campanha, para ajudar. Então, por isso que é aberto para toda a comunidade. Sim. Então, quanto mais gente for, mais brinquedo arrecada e ajuda mais crianças também no final do ano. E depois o jantar baile, então, no dia 8 de setembro, uma sexta-feira. Aliás, 8 de novembro, perdão, uma sexta-feira, né? Exato. Na verdade, outubro é pequeno para tudo que tem que fazer. E junto a isso a gente tem que se adequar a calendários oficiais que o município tem. Então, eventos do município, né? O município às vezes promove um evento num dia, é muito difícil fazermos o evento no mesmo dia porque o colega servidor está trabalhando, está cumprindo as suas funções ali e daí não tem como competir. Então o nosso jantar baile, que vai acontecer mais uma vez esse ano, vai ser lá no CTG Rancho de Galdérios, numa sexta-feira, no dia 8 de novembro. 8 de novembro. Os ingressos a partir da semana que vem já vão estar disponibilizados, a gente vai noticiar todos os servidores públicos, notificar eles desses ingressos e também está aberto à comunidade em geral, né? É em homenagem ao Dia do Servidor, mas pode levar seus acompanhantes, seus cônjuges, seus filhos, toda a comunidade está convidada. Com certeza. São todas ações, tanto a acolhida aos novos, boas-vindas aos novos servidores, a palestra que vai acontecer no dia 28 de outubro e o jantar baile no dia 8 de novembro, são todas ações que visam mobilizar, enfim, reunir os próprios servidores, porque no dia a dia, daqui a pouco, né, professor Diego, é tudo muito rápido, muito dinâmico e o servidor tem uma certa familiaridade com alguns colegas, mas devido à sua atividade profissional não é possível ter uma conversa diferenciada, né? Não, e é muito interessante, porque como nós somos 1.400 funcionários e a maioria deles espalhados, então como distribuídos. Como tem uma escola no Carlos Paese, tem uma escola lá na Linha Julieta. Na Linha Julieta, né? Uma na Vila Rica, outra lá em Caravaggio. Isso, e no próprio centro administrativo, né? Sim. Então, às vezes, eu sou funcionário que trabalha na Secretaria de Finanças, mas tem um colega que é de carreira e trabalha lá no departamento pessoal, no outro lugar, e eu não conheço. Outro dia até aconteceu uma situação interessante, eu estava no caixa do supermercado e deu um problema ali com as compras de uma colega, uma pessoa que estava na frente, a gente começou a conversar e ela era funcionária pública do município. E eu nem conhecia a pessoa. Sim. Então, nós somos muitos, nós somos espalhados, então esse momento de se encontrar, de confraternizar, ele é importante, ele nos fortalece, ele nos aproxima. Às vezes, um trabalho de um setor funciona melhor quando eu sei para quem ligar para outro setor para resolver uma demanda. Então, isso também é importante se conhecer, se olhar no olho. O sindicato está sempre aberto, mas nem sempre as pessoas conseguem vir. Então, a gente está tentando ir até as pessoas e conversar com todos os colegas na medida do possível. Com certeza, o sindicato está atendendo diariamente aqui em Farroupilha. O próprio servidor que tem alguma dúvida, que gostaria daqui a pouco de esclarecer algum assunto, deve procurar o sindicato. Qual é o horário de funcionamento do sindicato? Então, por hora, nós estamos trabalhando aqui na rua Tiradentes, número 226. O nosso horário de funcionamento é das 9 da manhã às 6 da tarde, sem fechar o meio-dia. Ininterruptamente. Não fechamos ao meio-dia. Eu digo por hora porque nós surgimos em 1990 enquanto sindicato e de lá até ontem nós pagávamos aluguéis em salas, enfim, que a gente ocupou. E de ontem em diante nós compramos efetivamente uma sala comercial. Sala própria. Uma sala própria para o sindicato, então logo aí no futuro, também até o fim do ano, nós vamos nos mudar de endereço. Então agradeço aos colegas que estão ouvindo, porque é o dinheirinho da mensalidade do sócio, todos os meses, nesse período que ajudou juntar o dinheiro e comprar um bem próprio para o sindicato. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Em seguida a gente volta com a segunda e última parte da nossa entrevista do dia. Hoje conversando com o professor Diego Tormes, presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha. E na retomada a gente vai falar sobre projetos, enfim, o que vem fazendo o nosso Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha. Fique ligado na nossa TV Serra, a gente volta em seguida.
Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação Para gerar uma conexão entre sonho e realização. fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal. Tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. A Bitcom você já conhece, é a internet banda larga para navegar em velocidade turbo. Agora a Bitcom também tem a melhor TV por assinatura, com mais de 240 canais e um acervo com mais de 25 mil títulos para assistir a qualquer hora. E aí, qual você escolhe? As duas, claro. Bitcom TV e internet, é multiplataforma e multicanais. Mão na internet, olho na TV, viva conectado! A entrevista do dia, a edição de hoje já está de volta pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET e também pelas plataformas sociais. Nossa gente se vê aqui. O que é de Farroupilha, você vê na nossa TV Serra. Hoje o nosso convidado aqui nos estúdios é o presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, o professor Diego Tormes, que nos dá a honra da sua presença, até porque estamos no mês de outubro, o mês do servidor público, o mês do servidor, enfim, que acontece, que será comemorado no dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público municipal. Mas, professor Diego, eu gostaria agora, nesse segundo segmento do programa, de falarmos um pouco também sobre o seu trabalho frente à direção do SISMUF. O senhor assumiu como presidente no final de junho, com mandato a partir de 1º de julho de 2019, então são aproximadamente pouco mais de 3 meses à frente da presidência do SISMUF. Nesse período, o que já foi possível fazer também pelo sindicato? Muitas reuniões, muita tomada de pé da situação, em que pese o senhor fazia parte da gestão anterior também? Na verdade, o fato de ter trabalhado na gestão anterior junto com a ex-presidente Beatriz me possibilitou conhecer as rotinas diárias do sindicato, né? Só que agora nós estamos com uma nova equipe, então foi preciso orientar essa nova equipe dos procedimentos, das formas de atendimento, a questão de legislação. Foi preciso organizar roteiros da equipe e reunir a diretoria. Então, algumas coisas nós passamos 2 meses nos adaptando, nos organizando com horários e situações, e agora nós estamos com um planejamento a todo vapor, tanto que o mês de outubro tem uma série de atividades, né? A gente, conversando com a diretoria, a gente montou essa estratégia de atividades para o mês de outubro. A diretoria está planejando também para o ano de 2020 uma série de atividades durante o ano todo para articular-se e aproximar-se do colega servidor público. Hoje nós atendemos lá no sindicato, somos em 5 pessoas, o nosso secretário, o colega Tiago, o nosso tesoureiro, o colega Fábio, nós temos uma técnica de segurança do trabalho, a Camila, contratada, e a advogada Bruna, que faz a questão jurídica.
O nosso trabalho ele é muito dinâmico. Recentemente a prefeitura teve algumas mudanças que precisou tomar, porque a legislação assim obriga, e a prefeitura teve que tomar, relativa a plano de saúde ou questões bancárias da folha de pagamento, e isso demanda muita mudança, muita troca, e o sindicato tem que mediar esses conflitos. Nós somos um local em que a pessoa nos busca, às vezes quando tem algum problema, alguma situação para resolver, e aí a gente tem que mediar esse conflito, achar caminhos para resolver. Então o trabalho sempre é muito dinâmico, ele nunca é o mesmo, né? O horário de abrir e fechar... Todo dia tem novas necessidades. Eu ia dizer, o horário de abrir e fechar é o mesmo, mas o que acontece no meio sempre é diferente. Mas o Fábio é uma pessoa bastante pacienciosa, o Thiago também, eu também, a gente ajusta e conversa com os colegas. Para os próximos anos, nós precisamos dar um novo toque na rotina do sindicato. A Beatriz veio tentando fazer isso agora no mandato dela, porque o mundo mudou, o capitalismo mudou, as relações sociais mudaram, as relações familiares mudaram, e o sindicalismo tem que mudar também, né? A gente não é mais uma época em que se vive no mundo em que o conflito e o pontapé resolvam as coisas. A gente precisa estabelecer redes, estabelecer pontes, estabelecer parcerias. E nós vamos tentar fazer isso nos próximos 4 anos com os colegas servidores e com demais entidades da sociedade de Farroupilha e da região, entre elas a TV Serra, aqui do canal 526. Né? A gente vai tentar estabelecer algumas parcerias, e para o ano que vem vão ter muita atividade pela frente. Com certeza. Vem aí um calendário de eventos mensal. Isso, estamos bolando um calendário de atividades mensais. Algumas são muito pontuais, como por exemplo outubro, que é o mês do servidor, então vai ser uma atividade assim. Março tem o mês da mulher, então algumas coisas serão pontuais. Outras a gente vai divulgar no que vem, vamos divulgar tudo agora. Nós temos, inclusive, agora lembrando, no mês de outubro, também tem o dia do professor, né? Dia 15, dia 15 né? de outubro. Também a grande maioria dos servidores do município são professores. A maior parte, quando a gente olha os dados estatísticos do IBGE sobre funcionalismo público no Brasil, a maior parte é a educação. A segunda maior é a saúde, e depois segurança. Então as partes administrativas sempre tendem a ser menores, porque o professor... ele tem que estar na escola, né? Se tu tem 10 turmas, tu tem que ter 10 professores. No Brasil são 49 milhões de professores ao todo. E aqui em Farroupilha esse número passa seguramente dos 500 professores só na rede municipal. E se somar o restante é muito mais. Então nós estamos bolando sim, nós estamos bolando algumas questões de mais conectividade e interatividade com os funcionários. Hoje muitos dos nossos funcionários estão com o smartphone na mão e interagem muito com redes sociais, com aplicativos de mensagem, e nós não podemos ficar para trás, né? Nós temos que trabalhar nisso também. Tem que ficar conectado, né? Com certeza. Quais são as principais demandas que chegam diariamente junto ao Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha? O que o servidor costuma levar aí para o sindicato como principais dúvidas, enfim, quando o sindicato é acionado, procurado? A principal dúvida do ano de 2019 é a aposentadoria. Por causa da reforma da Previdência, né? Mexeu com todo mundo. Mexeu com todo mundo. Quem estava quase juntou um tempo aqui, um tempo lá, um tempo lá para ir de vez. E isso foi uma grande demanda durante o ano. E como os nossos funcionários entraram nos anos 80 no município, estão quase se aposentando agora, buscar alguma documentação que no passado não era digitalizada é mais demorado, dá uma burocracia. Então a gente acaba tendo que atender basicamente isso, mas há outras demandas que não são tão boas, como o assédio moral, o assédio sexual, há processos administrativos contra os funcionários, porque o funcionário, às vezes, ele é um funcionário altamente especializado, de um cargo altamente especializado, e ele se nega a fazer uma assinatura ou fazer algum procedimento que não esteja dentro da lei, e isso, como nossos chefes em geral são políticos, acaba descontentando. E aí vem um processo administrativo disciplinar. As pessoas acham que é muito fácil ser funcionário público, mas na verdade nós estamos todos os dias sendo avaliados, temos notas para cumprir, metas para atingir, e se não cumpre, abre-se processos administrativos disciplinares para julgamento do funcionário, que pode culminar em afastamento não remunerado, devolução de dinheiro e até a demissão do funcionário público. Isso tem acontecido muito no município de Farroupilha, e a gente tem... Isso demanda tempo, demanda juntar prova, ouvir testemunhas. Questão de legislação, vamos dizer assim, é o que mais... É o que mais pesa, e o que nos absorve muito.
O restante são questões pontuais, que cada um tem a sua vida funcional, uma dúvida de um atestado, uma dúvida de uma coisa, mas isso são coisas mais fáceis de resolver. Certo. O relacionamento com o poder público tem sido bom? Bom diálogo? Na verdade, nós temos demandas muito específicas que demandam alteração de legislação e às vezes a gente pressiona que o poder público seja mais ágil em resolver isso. E o poder público às vezes é muito lento. Agora trocamos o secretário de Gestão e Desenvolvimento Humano, tivemos uma reunião ontem com ele para ajustar algumas coisas que estão travadas há algum tempo, há meses já, e a gente espera que agora deslanche e resolva. Nós não temos, nem Beatriz tinha, nem eu tinha, uma postura de conflito e de botar o pé na porta. Nós sempre optamos em construir pontes e conversar. Num dado momento, quando se esgotam as vias do diálogo, tu tem que ir para os finalmente do Ministério Público ou Justiça de algum jeito. Mas sempre a gente tenta sentar, conversar, acordar, estabelecer prazos e metas para as coisas resolver. Então, por enquanto, as coisas estão andando da maneira adequada. Aproveitando apenas uma rápida palhinha, o assunto que tem dominado todo cidadão brasileiro e com os servidores não é diferente, diz respeito à reforma da Previdência que está em curso no Congresso Nacional, já a aprovação por parte da Câmara dos Deputados, agora está nas mãos dos senadores da República, dos 81 senadores que compõem o Senado Federal. Nos próximos dias deverá ser votada, ser aprovada em plenário a PEC da reforma da Previdência. No passado, se não me falha a memória, no mês de junho ocorreu um ato aqui em Farroupilha também, unindo, não só em Farroupilha, mas em todo o país, unindo diversas categorias que se posicionaram contra a reforma da Previdência. Na ocasião, o SISMUF também participou. O SISMUF mantém essa posição de, não de contrariedade, mas enfim, de questionamentos à PEC da reforma da Previdência? Sim, sem dúvida. O nosso entendimento muito claro dentro do sindicato é que é preciso e necessário fazer uma reforma. Porque, enfim, os números estão ali, né? E a gente precisa entender que a população realmente está envelhecendo e tem uma série de aspectos que são verídicos, os fatos estão ali. O problema é a fórmula que o governo criou, que desde o início era muito ruim, né? Quando tu cria uma fórmula, por exemplo, em que tem que fazer a capitalização privada, em países em que houve a capitalização privada, como no Chile, as AFPs que administravam os fundos de pensão, por exemplo, o trabalhador colocava a vida toda o dinheirinho da aposentadoria ali e num dado momento houve uma crise econômica, uma crise mundial e esse fundo quebrou e o dinheiro foi embora e a pessoa ficou sem dinheiro. Então a gente não consegue prever as crises do capitalismo nem o impacto delas, mas elas vão acontecer. Então, colocar a capitalização era muito ruim. Bom, saiu a capitalização. O que mais que está de ruim ali? A idade e a forma do cálculo vão impactar de uma forma muito grande, em especial a população mais pobre. A gente precisa entender que quem é milionário, eu não estou falando assim o cara que tem uma mecânica, o cara que tem uma padaria, o cara que tem uma fruteirinha. Quem é o grande capital rentista, o grande capital investidor, ele não consome no boteco da esquina aqui do bairro, na padaria do bairro, na fruteira aqui embaixo do prédio. Ele consome em Paris, em Nova York, em Buenos Aires. O dinheiro não fica aqui. O dinheiro que fica aqui é o dinheiro do mais pobre, é o dinheiro da população de baixa renda. Quando tu diminui a renda da pessoa em qualquer época da vida, nesse caso na velhice, ela vai consumir menos. Se ela vai consumir menos, quem produz o que ela consome vai produzir menos. E a economia vai ter aí o efeito em cascata, né? E outra, se eu coloco que precisa ter 40 anos de contribuição para se aposentar com uma idade de 65 anos, nós sabemos que o mercado de trabalho para pessoas acima de 50 anos não é um bom mercado de trabalho. As empresas não absorvem, o comércio não absorve, o mercado não absorve. Então nós vamos ter ali... Hoje nós temos haverá necessidade de uma mudança cultural do próprio mercado. Hoje nós temos os nem aos 18, aos 19, que nem estudam nem trabalham, porque não conseguem emprego. E nós vamos ter os nem da velhice, que nem estão aposentados e nem estarão trabalhando, porque não têm o tempo suficiente de contribuição e não vão ter espaço no mercado de trabalho. Essa pessoa mais velha e as pessoas mais novas, sem emprego, ela não consome. Sem o consumo dela, quem produz não consegue alimenta vender. A economia. Então, no impacto na economia a médio e longo prazo é de aumentar as desigualdades sociais e de dificuldade de crescimento da economia. Nós entendemos que o governo precisa de espaço no orçamento para fazer uma reforma tributária.
O problema é que sempre, eu tenho analisado, estudado políticas públicas há 10 anos na graduação, na pós-graduação, sempre tem que fazer a seguinte pergunta, quando tu faz uma política pública: quem ganha o quê, quem perde o quê e com que custo? Então assim, quem ganha é o caixa do governo, quem perde é o mais pobre e é o custo de ficar sem renda. Então será que esse é o custo que nós temos que pagar? Então nós continuamos ainda com uma postura ouvindo a categoria, não foi algo que o Diego e a Beatriz decidiram, a gente chamou as pessoas lá para conversar. Então, ouvindo a categoria, se continua com a mesma ideia. Agora provavelmente vai ser aprovada no Senado, acho que foi aprovada ontem ou hoje numa votação, e vamos ver os desdobramentos. Eu gostaria muito sinceramente de daqui 15 anos alguém me botasse, apontasse o dedo e dissesse: tu estava errado. Gostaria. Mas acho que pela experiência de outros países, talvez não. Nós estaremos certos e isso vai prejudicar muito, em especial a população acima de 50 anos. Bom, para encaminharmos o programa também, eu gostaria que o professor Diego, presidente do SISMUF, falasse alguns dos benefícios que os associados ao sindicato têm ao SISMUF. Tem uma gama de benefícios para quem é associado. Alguns números, né, em torno de 1.400 servidores no município de Farroupilha, na ativa, e nós temos praticamente metade, 700 associados ao sindicato. Esses associados ao sindicato, quais são os principais benefícios que podem usufruir? Os três principais benefícios hoje que os sócios usam é a assessoria jurídica gratuita, então sem custear a consulta, sem custear processo. O plano odontológico do sindicato, que é um plano de cobertura nacional com um preço muito subsidiado em conta, que tem uma cobertura nacional, não paga diferença nenhuma dentro dos procedimentos cobertos, nem para canal, nem para limpeza, nem para restauração, nem para aparelho. E isso usa muito, nós temos aproximadamente umas 450 vidas nesse plano, então é o que mais usa. E os planos de telefonia que o sindicato tem, com 2 operadoras de telefonia diferentes, que também são muito subsidiados, tem valores de aparelhos e planos bastante em conta. E depois nós temos aí mais de 20 profissionais, psicólogas, academia, escolas de idiomas, a Universidade de Caxias do Sul, por exemplo, o SESC, o SENAC, que são nossos parceiros, postos de combustíveis, farmácias, óticas. Tem muitos outras empresas que nós somos conveniados, com descontos para quem tem a carteirinha e quem é sócio ao sindicato. E desconto extensivo aos dependentes também, não é só para o sócio. Plano de saúde está dentro não, do... o plano de saúde não, porque há uma legislação de 1992, se não me falha a memória, que quem oferta o plano de saúde é a Prefeitura Municipal de Farroupilha, isso custeado. Metade pela Prefeitura, metade pelos funcionários. Então ele não é totalmente de graça. Então a fatura é dividida meio a meio entre Prefeitura e funcionários. Certo. Bom, para fecharmos, números de servidores aposentados já que não estão na ativa aqui em Farroupilha, aproximadamente? Assim, eu tenho um dado que é do início do ano, mas que acho que ele já deve ter mudado, mas enfim. Mas tem em torno de 400 e poucos funcionários aposentados. Entre 400 e 500, não foge disso. O que acontece é que há duas situações, né? Tem aqueles que se aposentam via INSS, então eles recebem por aquele fundo do INSS, né? E tem os que se aposentam via Fundo de Previdência Social do município. Então esses que eu tenho, assim, é dado em torno de 400 pessoas. Perfeito. Professor Diego, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Sempre portas, microfones e câmeras abertas para o Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha. Conte com a gente para o que for necessário. Eu que agradeço a TV Serra, agradeço a todos os telespectadores, aí estamos aí à disposição também. Da mesma forma, obrigado. Professor Diego Tormes, presidente do SISMUF, Sindicato dos Servidores Municipais de Farroupilha, foi o nosso convidado no programa Entrevista do dia de hoje, que vai chegando ao seu final. Você que é servidor, fique atento, fique ligado, vem aí, estamos num mês de outubro de muitas atividades e muitas ações, e a TV Serra, na medida do possível, vai informando você também. Participe de todos esses momentos que o SISMUF vem preparando, vem organizando, estará promovendo, porque é uma forma de envolvimento, também de você marcar presença junto com o sindicato e, acima de tudo, fortalecer vínculos e relações de amizades com colegas, seus servidores. O programa Entrevista do Dia fica por aqui. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.